Boa tarde, gente. Continuando ainda a nossa primeira aula, com as concentrações mol por litro, molares, né? Se forem dadas em mols por decímetro cúbico, lembrando que 1 decímetro cúbico é 10 centímetros ao cubo, portanto, 1.000 centímetros cúbicos, que é praticamente 1.000 mililitros ou 1 litro, né? Mols por decímetro cúbico por segundo. Como eu sou do século passado, né, vocês já são a geração Millennium, né, já nasceram plugados, conectados. Vocês não sabem, mas igual Matrix, né, já tem alguma coisa aí plugada na coluna vertebral de vocês. Eu, como sou velho, graças a Deus não tenho essa conexão Matrix, não. Então, eu sou do tempo em que a gente falava mols ou moles, né? Na hora de mol era moles. Mols por litro por segundo. E mais antigamente ainda, era simplesmente molar, que não tem nada a ver com o dente molar, nem com o dente incisivo, nem com o canino, né? Molar por segundo, né? Então, tudo isso podia ser simplesmente representado por emão, M maiúsculo de mol por litro, segundo a menos 1. Tá? Então, são todas unidades equivalentes, apenas para... hoje, é claro, o sistema internacional e aí o PAC recomenda que a gente utilize mols por decímetro cúbico por segundo. Tá? Em caso de reações em fase gasosa, nós podemos trabalhar com moléculas por centímetro cúbico por segundo. Reações heterogêneas, como catálise, em que você um dos catalisadores, geralmente em fase sólida, e os gases ou outras substâncias em solução vão reagir com esse catalisador. Catalisador, lembrar que ele não afeta a constante de equilíbrio, mas afeta sim e muito a velocidade de uma reação num determinado sentido e no outro, né? Então, para reações em fase heterogênea, também é possível nós encontrarmos como unidades de velocidade, por exemplo, mols por centímetro ou por metro quadrado, né? Centímetro quadrado ou metro quadrado por segundo, tá? E outras unidades assim relacionadas. Bem, que mais? Vamos falar agora das leis de velocidade, constantes de velocidade. Muito bem, então esse assunto aqui é somente a parte de unidades que nós estávamos falando, né? As unidades, nós já encerramos esse assunto por aqui, tá? Até aqui nós estávamos falando de unidades. Muito bem, vamos agora falar das leis de velocidade. De forma geral e abrangente, a velocidade v de uma reação química qualquer geralmente é expressa por uma constante de velocidade, vamos representar aqui por K minúsculo, tá? O Atkins, quem for ler, vai ver lá que ele chama KR. Esse R aí é de rate, né? Constant of rate, constante de velocidade, que multiplica, digamos, se forem dois reagentes, Azão e Bzão, poderíamos escrever a concentração de Azão multiplicado pela concentração do outro reagente Bzão. Então, essa é a forma mais simples, em que a constante Kr, ou coeficiente é chamado constante de velocidade da reação, e uma equação desse tipo é muito importante frisar e acentuar que tais leis de velocidade, nós chamamos isso de leis
de velocidade. Essas equações. Leis entre aspas, né? Leis de velocidade. Uma coisa muito importante é entender que essas leis têm que ser, somente podem ser elaboradas experimentalmente. A partir de experimentos é que você chega numa lei de velocidade para uma determinada reação química, e mesmo assim tem que ser muitos e muitos experimentos até você poder chegar numa equação como essa. Tá? Por quê? Vocês vão ler aí, a lei de velocidade de uma reação ela é determinada experimentalmente e não pode, em geral, ser inferida, deduzida a partir da equação química da reação. Uma reação tão simples, aparentemente tão simples quanto 1 mol de hidrogênio H2 gasoso reagindo com 1 mol de Br2 bromo gasoso para formar 2 mols de brometo de hidrogênio gasoso, também chamado de ácido bromídrico. Aparentemente uma equação muito simples, mas a lei de velocidade dessa reação é uma coisa assim cabulosa. É uma lei de velocidade muito, muito complexa que experimentalmente foi determinado que é a seguinte: a lei de velocidade para essa reação de formação de HBr é dado por uma constante de velocidade K Azinho, que multiplica a concentração de hidrogênio multiplicado pela concentração do reagente Br2 elevado a um expoente de 3 meios ou 1,5, né? E no denominador entra a concentração de Br2, aqui no denominador vai estar elevado a potencial 1, tá? Somado com uma segunda constante de velocidade, vamos chamar de K'B, que multiplica a concentração do produto HBr. Então vejam que de uma equação química que é 1 mol de H2 mais 1 mol de bromo, levando a 2 mols de HBr, que é uma equação química bastante simples, né? Uma reação 1 para 1 para 2. 1 mol de A mais 1 mol de B, formando 2 mols do produto C. Parece uma equação que poderia ser expressa como essa aqui em azul, né? Como essa aqui de cima. Velocidade é igual a constante de velocidade, que multiplicaria a concentração de H2 elevado a 1, que multiplica a concentração de Br2 bromo elevado a 1. Ou seja, num primeiro momento, você pode pensar, dessa equação química aqui, a velocidade, a lei de velocidade vai ser alguma coisa igual a essa aqui escrita em azul. Nananina não. A lei de velocidade dessa reação de formação do HBr foi determinada experimentalmente e comprovada depois de inúmeros experimentos que segue essa coisa aí toda estranha. E, portanto, nós dizemos que o HBr, o produto formado, ele vai participar da lei de velocidade inibindo até a velocidade da reação. Porque quanto mais tiver HBr aqui embaixo, né, quanto maior essa concentração de HBr, significa que aumenta, né, esse denominador como um todo, apesar de que bromo, a um certo momento, está diminuindo, e, consequentemente, a velocidade, depois de um certo tempo, ela cai, ela diminui pela formação do próprio HBr que está contido na lei de velocidade, certo? Às vezes, a lei de velocidade até pode ser um reflexo e ser muito parecida com a estequiometria da reação. Mas isso é apenas e meramente uma coincidência, tá?
um acaso. Muitas vezes a lei de velocidade realmente parece e imita os coeficientes estequiométricos da equação simplificada. Mas a equação é como se fosse um balanço. É como se você tivesse depósito do seu salário no início do mês e chega lá no final do mês, você vai no banco e faz um balanço e vê quanto é que sobrou de saldo. Ela não mostra do início até o fim todo o caminho, todos os gastos que você fez. Ou, de outra maneira, fazendo uma analogia, reagentes é o ponto de partida de uma viagem. Produtos é o ponto de chegada de uma viagem. Nada nos diz, quando eu falo, sai de Itajubá para ir para São Paulo. Sai de São Paulo para ir para Brasília. Você está indo de avião? Você está indo de carro? Você está indo de moto? Pedalando? Itajubá para São Paulo. Eu posso ir pela Fernão Dias, pela Via Dutra, BR-116, e ainda posso ir por dentro ali de Santo Antônio do Pinhal, sair lá na Carvalho Pinto. Tem 3 caminhos rodoviários para ir de Itajubá a São Paulo. Então, ponto de partida e ponto de chegada não nos diz nada sobre o caminho, o mecanismo de reação. Nós vamos ver em aulas futuras que entre os reagentes e os produtos nós podemos ter mecanismos de reações muito complexos que levam a leis de velocidade desse tipo. Tá? Por isso que é bastante complexo essa questão de lei de velocidade. Não é tão trivial quanto possa parecer. Vou dar uma pausa e já volto para nós falarmos das unidades de constante de velocidade. Até já.